Jesus ensinou muita coisa, inclusive ensinou os discípulos a orar. Ele disse, em Mateus capítulo 6, versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Nesse estudo sobre oração, iremos analisar diversos pontos importantes. Na oração de Jesus registrada em João capítulo 17, é como se ele tivesse deixado uma frestinha da porta aberta para que pudéssemos ouvir sua oração. Suas prioridades, seus desejos, sua vontade, são expostos ali. Esta oração revela o mais profundo, o mais íntimo de Jesus, por isso essa fresta só é aberta aos seus discípulos, aqueles que o conhecem na intimidade. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus começa dizendo Pai, e o repete mais 5 vezes, e acrescenta, Pai Santo, V11, Pai Justo. Jesus nos revela o Pai. Ele quer compartilhar conosco esse relacionamento de Pai e Filho que está ao nosso alcance também. Pai Santo e Pai Justo revelam a natureza de Deus, e o seu desejo de que sejamos santos e justos como Ele. Só Jesus tem autoridade para conferir vida eterna, só Ele tem o poder de tornar criaturas de Deus em filhos seus. João capítulo 1, versículo 12. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer aqui não é mero conhecimento intelectual, mesmo que aprofundado, mas é o mesmo que coabitar, conhecer intimamente, ou na intimidade. Vida eterna só tem aqueles que estão em Cristo, que são íntimos dele, pois ele é a vida eterna. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus manifestou e manifesta sempre o nome de Deus. O que temos manifestado aos homens? Que nomes temos pronunciado e anunciado? O nosso, o da nossa denominação, os de homens que apreciamos. Eram teus, tu nos confiaste. Os discípulos são de Deus, são de Cristo e não nossos, uns são confiados a nós para que os sirvamos e os edifiquemos, mas serão sempre de Deus, nunca nossa propriedade. Muito cuidado nisso. Eles têm guardado a tua palavra. Discípulos são aqueles que guardam, praticam, a palavra de Deus, são aqueles que recebem a palavra, e não ficam se justificando, desviando-se dela. Somente os que recebem, guardam e praticam a palavra de Deus é que conhecem verdadeiramente a Jesus. Estes estão em Cristo. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus ora para que vivamos em unidade, como a que existe na Trindade, e ele o repete nos versos 20 a 23, acrescentando que a unidade pode e deve ser aperfeiçoada. Jesus deixa bem claro como se dá o aperfeiçoamento da unidade, ele em nós, nós nele. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais comunhão nós teremos com os irmãos. E se não temos vontade ou necessidade de estarmos com os irmãos, pode ser um sintoma de que temos tido pouca ou nenhuma comunhão com Deus. João capítulo 1, versículo 7. Essa oração de Jesus não se refere a uma unidade dos homens, que se tenta alcançar através de eventos evangélicos, reuniões, almoços, ou afinidades, mas a unidade como a de um corpo que se une e funciona sob o comando de uma só cabeça, Jesus. Se nós estamos sob o governo de Jesus, aí somos membros do seu corpo, ou como diz Paulo, membros uns dos outros, Romanos capítulo 12, versículo 5. Isto sim é a unidade. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Em primeiro lugar, Jesus oferece a palavra de Deus e nada mais. Não há distrações, não há maneiras de suavizar o evangelho do reino, não há entretenimentos, música, dança, teatro, jantares. Não há encontros para homens de negócio, para mulheres prendadas, para jovens, para universitários, para surfistas, etc. Jesus não tem parte com o mundo, e os seus também não, e ele o diz 2 vezes nesta oração. Será que a igreja tem levado isso a sério? Não somos do mundo. Todas essas coisas citadas acima não são pecado, mas não farão com que vejamos a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz que é a santificação que nos fará ver o Senhor. Por isso Jesus ora para que o Pai nos santifique, e não que nos entretenha ou nos agrade. A prática da verdade nos santifica, e a verdade é encontrada na palavra e na vida e obra de Jesus, o Verbo de Deus, e não nas opiniões de homens. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados ao mundo, assim como Jesus foi, e portanto, acabaram-se as nossas férias. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 2. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus finaliza sua oração revelando a sua vontade, que nós estejamos sempre com ele, onde ele estiver. Algumas perguntas pertinentes. Sabemos por onde Jesus tem estado. Temos estado com ele? É Jesus que tem nos guiado ou nós é que temos tentado levá-lo por nossos caminhos, seguindo nossas inclinações carnais? Qual vontade tem prevalecido, a dele ou a nossa? Jesus termina como começou: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual o nome de Deus que nos foi revelado por Jesus? Deus já havia revelado muitos nomes seus através dos profetas do Antigo Testamento: poderoso, Criador, justiça nossa, Deus proverá, minha bandeira, pastor, o eterno, Rei dos exércitos, o grande eu sou. Mas Abba Pai, foi Jesus que nos revelou. O nome que revela todo o amor e o propósito eterno de Deus é Pai. Deus quer que conheçamos e usufruamos de sua paternidade e vivamos em família, para a sua glória. Isto é a Igreja. Amém.